Delivery é o nosso assunto de hoje e é um assunto complexo porque qualquer erro pode custar muito caro. A gente sabe que precisa de velocidade, de atenção, então por isso a gente trouxe uma convidada que também tem muita velocidade, é especialista nesse setor, conhece o assunto, tem propriedade para falar a respeito, então a gente vai entender como dá para operar um delivery lucrando mais, errando menos. Eu sou Elaine Marques, engenheira de alimentos e diretora da Conduzir Consultoria. Agora vamos aos bastidores da alimentação, ver o que acontece antes do prato. E você aí que tem uma distribuidora de alimentos, ainda manda o seu catálogo em PDF ou então numa planilha de Excel, tá na hora de ter a sua loja virtual, modernizar aí a forma de vender da sua distribuidora. Então entre em contato com a plataforma Meu Fornecedor, que eles vão te ajudar. Eu tô aqui hoje com a Joyce Guabiraba, que é CEO da Infood Delivery, ex-iFood e faz parte da comunidade de criadores de conteúdo do iFood. Então eu queria agradecer a disponibilidade por estar aqui hoje, né, para trocar informação. E aí eu vou já indo direto ao assunto. A gente vai focando aqui no delivery e sabe que, para começar, existem algumas verdades que são inconvenientes aí no delivery. Mas o que a pessoa precisa pensar bem a respeito quando ela vai investir nesse canal? Então, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui, podendo contribuir, né? Porque, na verdade, esse é o nosso maior propósito, de fazer impactar a vida das pessoas levando conteúdo. E quando fala de delivery, meu olhinho brilha, porque... Dá pra ver, viu? Eu vim de banco, né? Como a gente estava conversando antes, e o delivery, ele me puxou, assim, me conquistou de uma forma muito... Eu tenho vários depoimentos que depois vocês podem conferir, mas quando fala do delivery em si, eu enxergo ele como uma excelente oportunidade de canal de venda para o dono do restaurante. Não só para teste de produtos, como laboratórios. Então, tem vários perfis de donos de delivery que, quando vai tomar esse passo, podem existir, né? É o cara que já tem um salão performando bem, mas que precisa crescer, e aí ele vai botar o braço do delivery para performar mais. É o cara que vai abrir uma nova loja em um outro local, mas que ele pode ter a oportunidade de abrir só Dark Kitchen para testar a região. Então, o delivery, ele é uma oportunidade de negócio, que você precisa só estudar muito bem, precificar da maneira correta, porque ele não funciona hoje sem estar no aplicativo, e a gente sabe que hoje 80% aí é iFood, né? É o que domina o mercado ainda. A gente vai conversar sobre isso. Tem que falar sobre isso, não tem como. Mas é só para segurar a atenção da galera ficar no final. Mas a gente tem que ter muito cuidado em como fazer isso, porque no final das contas é sobre manter uma experiência legal para o cliente final. Então, se eu vou dar essa experiência, isso compõe muita coisa. É o meu preço, é a minha embalagem, é o meu tempo, é a logística que eu vou usar, quais são os canais de venda, porque delivery não é só iFood. Delivery tem os braços de canais próprios, como a própria Bidelivery, que é um canal de cardápio próprio. Então, assim, tem muita coisa que pode acrescentar hoje para o dono de restaurante, para ele não se limitar também somente ao iFood em si. E eu acho que, como você está bem mergulhada, né, vivendo junto com os donos de restaurante esse processo do delivery, o que você mais vê se repetindo de erro nessas operações? Falta de dedicação em conhecer o negócio, de controle mesmo, sabe? De entrar para os números, usar os dados da maneira correta. Vamos falar de dados, mas porque são tantos pontos, tantas vertentes, Sim. Mas eu gosto de falar de dados, porque dados é algo que ele precisa para tomar decisão, para ele entender a região que ele está trabalhando. Dados ele vai precisar para precificar da forma legal e, principalmente, para quem já está estabilizado, o que ele vai fazer com aqueles dados que ele já tem no delivery dele, de leads que ele já tem dentro de casa, né? Como ele está fazendo para gerar recompra, porque existem dois pilares muito importantes. Opa, minha câmera. Sim. Existem dois pilares muito importantes no delivery, que é o quê? Novos clientes e recorrência. Sem esses dois pilares, eu não tenho oxigênio no meu negócio. Então, eu preciso de dados para poder performar nessas duas vertentes. Aí, falando da sua expertise, né? Como é que a gente consegue entender ali naquele negócio o que vai ser melhor de canal de venda para ele? O que precisa ser visto para ele identificar assim, não, eu vou para o marketplace, eu vou para um canal próprio, ou vai fazer um mix? Ele tem que ter tudo. Ele tem que
comer de cada lugar um pouquinho, né? Ele não pode se limitar só a um lugar, até porque existe estratégia de marketing por trás de tudo, né? Existe algoritmo. Então, se você se posiciona hoje, falando de marketing, em todos os canais, você consegue ter o algoritmo consegue trabalhar mais a teu favor online. Então, eu tenho um Google, meu negócio bem feito, ajustado, ninguém se preocupa com isso, mas o algoritmo ajuda. O meu Instagram, eu não posso deixar de lado, porque é a minha vitrine. O cliente entra lá, e lá que ele vai clicar, que eu vou direcionar ele para o meu cardápio próprio, porque ninguém vai direcionar para o cardápio do iFood. O iFood, ele faz a venda dele lá, e a gente tem estratégias internas dentro do iFood, como promoção, alavanca, para vender dentro do iFood. Fora é canal próprio. Então, ele tem que ter um canal próprio de venda, ali atrelado ao WhatsApp. Ele tem que ter o iFood, sim, e se ele não tiver exclusividade, ele não pode descartar a possibilidade de estar em outras plataformas, outros canais de venda que estão chegando agora no mercado. Eu acho assim, que não pode atrapalhar a operação dele. Ele tem que fazer isso em doses homeopáticas, porque ele não pode chegar a colocar tudo no dia, porque cada plataforma tem uma identidade, eu tenho que treinar as pessoas, porque tudo é muito sobre pessoas, então tem que deixar todo mundo redondo. Mas para iniciar, antes mesmo de canal próprio, seria o próprio iFood, porque é onde ele vai ter uma visibilidade maior da marca dele, do negócio dele. Instagram, iFood e o cardápio próprio, que eu indico a BeFood, que é a que a gente mais opera. E aí eu acredito que seja o segredo do sucesso para iniciar e startar. Agora, lógico, tem várias coisas por trás, né? Um cardápio bem elaborado, uma loja bem configurada, tem muita coisa que fica aí por trás, escondidinha, que não é nenhum segredo, mas que se você não configurar da forma certa, você não consegue performar. Perfeito. Eu lembro que esses dias, inclusive, um cliente abriu uma unidade nova. E aí eu fui lá visitar, né? E coloquei uma foto no Google, no perfil dele, porque não tinha nada. E aí, com uma semana, essa única foto passou de 2.000 visualizações, eu mandei para ele. Eu disse, olha, só tem essa foto. Então, assim, tu precisa... Aí ele, nossa, eu esqueci completamente de alimentar aí o Google. E como eu também tenho uma plataforma voltada para fornecedor, a gente busca muito contato no Google. E é muito impressionante como as pessoas inexistem lá. É verdade. Lembra do Instagram, ninguém lembra de tudo. E esquece. Só que as pessoas ainda pesquisam no Google, então isso é bom lembrar, né? E os canais, eles se falam. Então, assim, ajuda o Instagram você ter a sua página bem configurada no Google. E vice-versa. Então, isso aí vai te performando, vai te trazendo mais visibilidade. São mais braços, gente. Você tem que olhar para... Eu digo muito que as pessoas, elas se limitam muito a um único canal. E aí, quando você sai da bolha, você olha assim, você tem um monte de coisa ao redor e você deixa dinheiro na mesa. Você está deixando dinheiro na mesa. Exatamente. E aí você falou de fazer essas operações bem feitas, né? Pensar no cardápio. O que dá para pensar, olhar para aquele cardápio, pensando assim no delivery, o que ele precisa ser otimizado? Então, assim, quando o cliente ele fala de cardápio em si, ele tem que ter todos esses cuidados. O cardápio, a gente tinha, quando eu entrei no iFood lá em 2016, ninguém sabia nem que era iFood, a gente tinha algumas dicas para os clientes, que era assim, se o cliente passasse 5 vezes tua página, ele desistia de ti e ia para outro cliente. Então, cardápios muito extensos são ruins. Antes era 5, hoje, se duvidar, são 2, né? Porque as pessoas não têm mais essa paciência. Cada vez mais acelerado. Né? Então, eu tenho que ter um topo de cardápio muito campeão, com produtos iscas, que vai fazer o cliente olhar e comprar. E aí, melhora a minha conversão, melhora a experiência dele. E dependendo da estratégia, até o meu ticket médio aumenta. Então, é muito massa você olhar o cardápio dessa forma. E é constante. Você não pode fazer, ajustar e parar, não. Tem que estar em constante movimento e constante adequação, testar produtos, vendeu, não vendeu, tira, vamos testar outro. Tem produto para uma pessoa, tem para 2, tem para 3, como é que tá aqui? Então, assim, pensar no teu cliente para dizer, putz, qual é o comportamento do meu cliente? As pessoas não olham. Ele entra na minha loja, uma loja de burger, ninguém entra na loja de burger para comprar só burger. Sim. O cara quer sempre a batata e a Coca-Cola, no máximo a Coca-Cola, no máximo só a Coca-Cola. Então, por que eu não facilito a vida do meu cliente? Para aumentar minha conversão? É menos tempo que ele vai ter para desistir. Ele vai rolar até o final do cardápio para pegar uma Coca-Cola? Não, vou botar logo aqui, facilita a vida dele, aumenta o meu ticket médio, porque às vezes o cara tem um suco na geladeira e diz, não, tem um suco aí, mas quando ele vê o combo com aquela Coca-Cola, aquela foto, mas não,
A Coca tem seu valor, né? Pô, a Coca não tá nem me pagando, eu tô morrendo de falar não. Mas é isso. Então, assim, você tem que pensar no seu cliente nessa estratégia. Então, 3 pontos que eu digo muito. O cardápio, ele tem que ter uma boa conversão, ele tem que facilitar a vida do meu cliente e ele tem que trabalhar a meu favor com ticket médio. Esse topo de cardápio, às vezes as pessoas dizem, eu vou botar um produto isca, e acham que o produto isca é o produto mais barato, e não é. Sim. O produto isca é o que tem a margem melhor. Perfeito. Vai E fazer aí, conta, né? Fazer tem que conta, fazer tem valer. Tem que ter o antes ali, vamos calcular, vamos ver o que é que vai fazer para poder dar certo e ser sucesso, de fato. Né? E o que você diria, assim, que não era para estar lá naquele cardápio de jeito nenhum? Pratos demorados. Cliente de delivery, ele quer comer rápido, ele tá com fome, eu brinco sempre que meu marido, que eu com fome, eu fico logo bravo. Meu marido não fica nem perto de mim. Mas... Com fome, com sono, né? A pessoa tá com fome, minha irmã, ela quer comer logo. O cliente de delivery, ele é esse, ele quer comer logo. Tirando as exceções do cara que compra congelado, ou então alguém que compra, enfim, um outro produto. Mas normalmente é a pessoa que compra. Tanto é que quanto menor o meu tempo, maior são minhas entregas. Então, não pode ter... Hoje, na minha operação, eu tenho uma operação também, Dona Maria Delivery fazendo propaganda. Muito bem. E dentro da... Depois tem que ir lá, viu? E hoje eu tirei do cardápio uma panqueca. Porque quando eu cheguei lá, eu vi que estava atrasando. Que produto é esse que está atrasando? Vamos olhar qual é a panqueca. Putz, por que está atrasando? Dá para deixar pré-pronto os discos e tal? Joyce, eu deixo, mas aqui. Tira a panqueca. Teve quantas vendas? 4 nos últimos 7 dias? Tira. E vai morrer por causa das panquecas. Vamos acertar, entregar o tempo. Por causa de um produto, né? Atrapalha a minha operação toda. Sim. Então, o tempo, você tem que estar toda hora ajustado, tua mente configurada para isso, para entrega rápida. Eu acho que uma coisa que eu percebo, assim, é que para alguns empresários é tranquilo estar ali vendo os números, né? Mas para outros é um mito muito grande. Eu vou olhar aquele monte de coisa, o que é que eu vou fazer com tudo isso? A pessoa fica ali meio perdida. Mas o que é que você diria, assim, para essa pessoa que não tem o hábito de fazer essa análise a fundo? Então, é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu não sou a pessoa dos números, mas a gente tem que se obrigar a fazer isso, porque é onde sai muito, a gente vê muita... Inclusive a forma de que eu estou comprando, como eu estou comprando, isso vai impactar muito no meu preço, nos meus números, no meu financeiro, né? Então tem que ter um olhar especial, principalmente quando a gente fala de plataforma, vou botar aqui iFood, porque... É difícil, não é fácil ler o financeiro deles, não é fácil fazer uma DRE, né? Eu estou desenvolvendo aí um BI agora para facilitar isso para os meus clientes. Então, eu estou com a plataforma pronta só para já entregar de mão beijada qual foi realmente o meu lucro de fato líquido, o que é que foi bruto, o que é que eu gastei com promoção e campanha, para eu comparar se esse mês eu gastei mais ou menos, se eu bati a minha meta, porque se eu acompanho, é muito importante isso, você tem que ter um valor determinado para as campanhas dentro do iFood, porque senão você vai, e eles botam lá em cima, você tem que botar um limite e acompanhar, putz, bateu, então vamos segurar, tira a campanha. Tem que ter estratégia. A verdade é que não é receita de bolo. Cada um parte de uma realidade diferente, de um comissionamento diferente, se é exclusivo ou não, de um jeito de comprar diferente, de um custo da operação diferente. Então, cada um é muito... Eu gosto muito de falar que não é receita de bolo, por causa disso, né? Tem que entrar, mas os números, eles precisam ser analisados, né? E eu costumo dizer assim, que o número é a verdade que você não quer encarar, mas você precisa encarar. É isso. Então, ele não vai mentir nada para você, né? Então, tem que encarar a verdade. E se a gente for falar aqui das operações que tem as duas coisas, né? Tem salão e delivery. Qual é o momento em que eu preciso deixar isso bem separado? Precisa estar funcionando. Se tiver tudo junto funcionando, não como assim funcionando, Joyce? Meus clientes de salão estão satisfeitos? Estou atrapalhando eles? Não, ok. Os meus clientes de delivery estão satisfeitos? Eu estou como super restaurante, estou sendo bem avaliado, estou sem atraso, sem cancelamento? Então tá ok, não preciso me preocupar. Mas a partir do momento que eu começo a crescer um pouco mais e que eu percebo que eu posso ter um espaço dedicado para o delivery, eu fiz isso agora recente no Maria Pitanga, da Aldeota, eles tinham uma operação toda junta na loja e ia sair, né? Então a pessoa se servia, quando chegava um pedido, o funcionário tinha que servir também ali. Então ele acabava dividindo a atenção, os toppings ali com quem estava no salão. Isso atrapalhava, né? Primeiro que o certo é o quê? Deixar separado já os toppings que saem mais. Vamos deixar tudo separadinho para facilitar a entrega e tal. Mas em algum momento os funcionários começavam a se esbarrar. Eu disse, gente, vamos
dobramos aqui. E causa espera, né, para o cliente. Exatamente. Fica desconfortável até para o teu funcionário. Então, vamos separar. E se você for lá hoje no Mariapitanga da Aldeota, ele tem um quiosque fora da loja, na parte externa da loja, ele abriu um quiosque lá, só para delivery. Com freezer para delivery, com as coisas para delivery, funcionário para delivery, a janelinha adaptada, porque tem as questões óbvias que são principalmente as passadas, né? Dentro da minha loja, o meu funcionário está andando muito para separar esse pedido, eu já estou perdendo tempo. Eu tenho um negócio que eu gosto de falar, que o delivery da porta para fora, ele é um ambiente incontrolável. Da porta para dentro é onde eu tenho que controlar. Perfeito. E ali eu tenho que dar um show. Então, essas passadas atrapalham o meu tempo também. Então, a gente tem que analisar muitos fatores para tomar essa decisão. Mas eu gosto muito de falar assim, vamos gerar mais pedido, vamos ganhar mais dinheiro e depois a gente toma essa decisão. Então, a gente aumenta aqui o volume, está justificando o investimento, aí a gente pega e migra, porque essa separação, ela te dá uma visibilidade fantástica, porque tu vai melhorar a qualidade e aumenta a quantidade de pedidos. Está muito atrelado a isso. Perfeito. E o que é que você diria que mais derruba ali a margem do delivery? Acredito que compras mal feitas, falta de controle, padrão e processo. Então, se eu vendo uma carne e eu boto no meu prato, na minha marmita, que a carne tem 150 gramas. Aí eu não porciono da maneira correta. Um vai 180, outro vai 150, outro vai 130. 300, né? Ou 300, E aí, o que é que acontece no final das contas? Eu estou contando com aquilo dali, mas eu não estou fazendo por onde. Então, aquilo dali, a minha margem vai embora. São um dos fatores, né? Se eu coloco em promoções muito agressivas, eu também comprometo um pouco a minha margem naquele produto. Então, eu preciso ter os meus produtos de guerra, de ataque. São esses aqui, eles são para produto. Qual é o produto que eu vou escolher para ser meu isca? É o de margem boa, mas é o que eu consigo ter um padrão e um processo legal nele para ter segurança de trabalhar com ele, né? E aí tem produtos que são ótimos, tipo pizza tem uma margem excelente, que você consegue trabalhar, né? Mas quando eu falo assim de um restaurante de comida brasileira, é mais delicado, porque eu boto ali, boto arroz, boto feijão, boto macarrão, tem que estar tudo muito porcionado, porque senão eu perco ali. Sim. E aí você falou aqui das promoções, né? O que é que precisa ser visto na hora de fazer a promoção e não estourar aí também essa margem? Primeiro você tem que definir o valor que você quer usar com isso. Então, eu tenho disponibilizado para um marketing esse valor. E é isso que eu vou gastar lá. Então, se eu tenho 3 mil, quando bater os 3 mil, eu tenho que fazer esse controle ou diminuir, porque eu nem recomendo ficar entrando e saindo de promoção, porque perde muito o algoritmo, a identidade. Mas, às vezes, é sair de algumas, escolher onde você vai entrar, monitorar, sair o pedido com promoção. Vamos olhar aqui, ver se está chocando com a taxa grátis. Né? Botar uma promoção, botar uma taxa grátis, daqui a pouco você está dando o seu produto. Sim. Então, tem que ter essa gestão muito de perto. Existem algumas configurações básicas também, quando você entra na plataforma, né? Falando de iFood também, que você tem como selecionar os tipos de campanhas que você vai usar ali. Então, eu nunca escolho aquela casinha, uma categoria que tem do meio, porque são descontos fixos e aí acaba você entrando em promoções que não é legal para você, acumulando com taxa de promoção, que é promoção de R$ 4,99, R$ 7,99. Aí lasca tudo, não tem condição. E você consegue botar lá, estipular um valor diário. Então, se você pegar o seu budget e estipular lá o valor, aí tá dentro você não precisa nem ficar entrando e saindo. Então, ter esse controle é muito legal. Quando o cliente está começando, vou com força total. Aí eu paro o primeiro mês, aí eu vou fazer minhas análises. Para experimentar, né? Aí eu faço as análises. Vamos ver aqui o que é que valeu a pena, o que é que não valeu, esse budget está legal, esse aqui foi muito agressivo, então vamos determinar esse valor. Aí a gente trabalha de uma forma confortável. O fato é que, falando de iFood, não tem como você hoje... Até tem, mas precisa ter outras questões, né? Mas principalmente uma marca nova que está começando, você não tem como entrar sem ter uma promoção, uma taxa grátis, porque você não consegue ter visibilidade. Chega a ser até injusto, mas é o que tem que ser feito. Então, por isso que é muito importante fazer a conta e embutir isso tudo lá atrás, antes de começar o teu negócio. Vou botar todo na ponta do lápis. Sim. E também não é só você botar na ponta do lápis, você tem que ver a concorrência. Porque se na ponta do lápis eu vou vender a R$100 e meu concorrente está vendendo a 50, eu não vou vender. Então tem muita coisa que tem que ser considerada aí nesse meio de caminho para poder a gente ter a estratégia muito clara, né? A sorte é que hoje, por que é que eu gosto do canal próprio? Porque você consegue fazer um tráfego, você consegue, sei lá, fazer um disparo, você consegue se posicionar de outras formas, em outros canais. TikTok está muito forte hoje, as pessoas acabam não usando tanto. E aí você manda para o teu canal próprio, e aí você não tem aquele custo todo. Então, o investimento com marketing do canal próprio vai ser basicamente o tráfego, influenciadores, fazer uma estratégia de envio para influenciadores, links. Então, tem que ter um posicionamento no Instagram, que você não pode esquecer.
O que eu vejo muito é a pessoa entrar e foca só em iFood e vai embora. Então, e depois reclama. E aí depois reclama, né? É muito difícil, mas eu já tive um cliente que vendia 100%. Tenho esse cliente que ele vende 100% iFood. Aí eu coloquei recentemente vendia 100% salão. E aí eu coloquei o iFood e coloquei um sistema de recorrência, que é a Rapidil, que eu sempre indico, que trabalha muito bem. Estou dando os nomes aqui, mas para poder indicar para a galera. E aí a Rapidil fez o quê? Trouxe os clientes que ele já tinha em casa de volta e o iFood trouxe novos clientes. Cliente de iFood é cliente de iFood, gente. Ponto. Para ele ir para o teu canal próprio, tu tem que ter uma estratégia clara. Não seu, eu acho que tem que ficar isso bem claro, né? Exatamente. E aí eu tenho que ter o quê? O que é que ele vai ter de diferente no meu cardápio próprio? É um produto que ele só vê lá? É um valor que ele só tem lá? Então tem que ter essas estratégias para, de fato, o cliente chegar e ser seu. Você ter uma recorrência no canal é difícil, tá? Vou dizer aqui que hoje é muito difícil um restaurante ter 50-50. 50% iFood, 50% canal próprio. Normalmente é 20, 30. Tem casos, mas é mais difícil. São marcas que se dedicam mais, que estão mais consolidadas, que trabalham mais no Instagram, ou então que nunca fizeram iFood e foram crescendo realmente ali num bairro mais a duras penas. Mas não, é muito difícil. Você falou aí no ponto que são as taxas de entrega, né? E aí isso é uma coisa que eu fico observando lá e eu fico sem conseguir entender como é que eles fazem essa conta. Porque tem coisa que é assim muito discrepante. Às vezes você vê um lugar que é bem próximo e ele está ali com uma taxa de 14, de 20 reais e o consumidor vai olhar para aquilo ali e não vai nem entrar naquela loja, né? Como é que ele tem que fazer essa conta para saber se ele está dentro de um equilíbrio? Hoje existem padrões, né? Se você for olhar aí uma média de taxa de entrega até 5 km, fica na faixa de 7, 8 reais. 6 e pouco, 7, 8 reais. O que pode acontecer, e aí tem que analisar caso a caso, é um restaurante desse que você pegou, ou ele não quer vender mesmo, aí botou R$14,90 porque ele não vai vender. Sim. Tá só lá, só para aparecer. Ou então ele pode estar com a cozinha muito apertada naquele horário que você olhou e ele diz, não, vou botar uma taxa mais alta para realmente segurar um pouco os pedidos, eu não quero desligar a loja, vou segurar os pedidos, quando folgar aqui eu vou lá e ajusto. Sim. Então, eu tenho que entender o que foi de estratégia que ele adotou aí. Ou realmente ele não quer vender, porque não vende. O cliente, ele compra, primeiro que o cliente não gosta de pagar a taxa. Sim. Ele paga R$25 com taxa grátis, mas ele não paga R$20 pagando R$5 de taxa. Exatamente. É fato. E no final das contas, alguém paga a taxa. Não pode ser o restaurante. Alguém tem que pagar a taxa. Então, não existe, realmente. Tem uma estatística que fala que 80 e poucos % de todos os pedidos de um restaurante estão até 4 quilômetros de distância, 3, 4 quilômetros. Então, você tem que ser muito bom ali. Então, se eu dou uma taxa grátis ou uma taxa menor desse raio, ótimo. Já se eu estou sem pedido nenhum, vou tirar as taxas para ver se cai pedido. Automaticamente já vai cair pedido para ti. Então, assim, eu tenho que ser muito bom nesses 4, 5 km. Os primeiros 5 km, para mim, é o que eu preciso focar e olhar. O restante, a experiência já não é tão boa, o meu tempo já não é tão bom, a taxa realmente tem que ser maior, porque é um deslocamento maior. E, às vezes, até atrapalha a minha operação. Eu pego um pedido aqui, aí vou entregar 12 quilômetros de distância, porque eu quero ser entregar na cidade toda. Aí o cara vai lá, 12 quilômetros, você entrou 3 pedidos aqui com ticket médio gigante no teu primeiro raio. E aí? Deixa eu já atender, né? Entendeu? Então, assim, tem que ter alguns ajustes de operação que precisam estar redondos para poder o negócio funcionar como um todo. Eu costumo dizer que quem tem salão tem um negócio, quem tem delivery tem 2, quem tem delivery com a logística própria tem 3 negócios. É verdade. Porque é um negócio totalmente à parte. E aí, já falando disso, né? Tem lá o delivery com a equipe própria dele. O que é que vale a pena? Por que alguém toma essa decisão? Então, eu vou ser repetitiva e vou falar que não tem receita de bolo. Eu acho muita responsabilidade eu chegar aqui e dizer, olha, o que funciona é isso. Sim. Aí a pessoa está lá do outro lado assistindo e vai dizer, vai fazer, e de repente pro negócio dela não funciona. Mas existem algumas análises que é importante serem feitas. Primeiro, eu já trabalhei com delivery, eu conheço o mercado, eu conheço a operação, sei como funciona. Se eu conheço, vale a pena eu ter uma entrega própria. Não pegar a entrega do iFood, porque a taxa é menor e eu tenho uma gestão mais de perto do meu negócio. O iFood, se a entrega é dele, quem vai fazer a gestão de tempo é ele. Então, se tua loja tiver com 40 minutos, é porque o motoqueiro... Tem várias questões por que está com 40 minutos, né? Porque o motoqueiro está demorando a chegar, porque é em shopping, ou porque está chovendo, ou porque não tem motoqueiro na região. Então, o iFood aumenta a tua taxa. Ali, tu já perde cliente. Então, tu não tem a gestão na entrega do iFood. Na própria, tu tem.
Sim. Agora, se eu sou um cara que eu não entendo nada e eu vou começar do zero, eu digo, cara, começa com a lógica do iFood, entende o sistema, entende a operação, depois tu dá esse passo. Entende? Então, assim, acho que tem que ter muita responsabilidade nessa decisão. Não, já se eu sou doido, quero começar aqui logo de uma vez. Tudo bem também, dá. A gente tem ferramentas, né? Eu sempre digo que tem um pacote, né? Tem que ter o iFood, tem que ter o canal próprio, tem que ter um roteirizador ali, como um Agilizone da vida, que é quem domina o mercado aqui em Fortaleza, e ele faz esse meio de campo até para cuidar mais das tuas entregas, para você conseguir ver para onde quem vai para onde, quantos pedidos o meu motoqueiro está saindo, que isso é importantíssimo. Então, assim, são vários detalhes que compõem essa situação. Resumindo, eu, Joyce, prefiro a entrega própria, porque eu tenho a gestão e consigo aumentar meus pedidos. O iFood fez recentemente uma campanha onde ele botou eu testei uma loja de um cliente meu para voltar para a logística deles. E aí eles fizeram alguns incentivos nessa situação específica. Eles deram taxa grátis do bolso deles e tal. Aí eu, vamos lá, vamos testar, vale a pena. Eles estão pagando a taxa do bolso deles, eles querem usar a logística deles, então eles vão fazer por onde ser massa. Mas caiu, os pedidos caíram. Então, mas a gente fez o teste. Então, assim, podia ter aumentado? Podia também. Vai depender do mês, do comportamento, mas naquela experiência, naquele mês não foi legal. Então, são várias questões aí que você pode testar. E aí, Joyce, falando sobre atraso, né? A gente falou aqui da roteirização e tudo. Na tua opinião, o que é que mais gera atraso nas entregas? Loja não aceita meu pedido. Acontece muito. Falta de ter uma pessoa ali atrás do computador fazendo a gestão daquilo dali. Às vezes o pedido chega e você não aceita. E é porque tem aceite automático. Tem um botãozinho que o pedido chega e já é aceito. Mas tem muita gente que não coloca, enfim. Por causa de região, eu acho que tem que colocar. Eu ainda tenho muitas ocorrências em clientes desse jeito. Não tenho mais porque eu mudo tudo quando cheguei já mudando. Bora, aperta aqui. Bota logo aí para resolver a vida. Então, isso acontecia muito. E atrasos também, né? Então, os atrasos, eles ocasionam muito a questão do cancelamento. Então, como é que eu estou operando dentro da loja? É muito difícil o atraso estar da porta para fora. O atraso sempre está da porta para dentro. Então, a minha cozinha está preparada da forma correta, meu processo está ok, eu tenho um padrão. A pessoa que está checando e embalando está sendo rápida para entregar para o motoqueiro ali na ponta. O que é que está atrapalhando o meu processo? Está muito distante? Então, tudo isso daí atrela muito a questão de atraso. Então, o atraso, ele vai para o cancelamento. Então, os atrasos, eles precisam ser ajustados por isso. Mas é muito isso, a operação. Deixar bem redondo para não falhar. Como é que eu estou despachando, né? Às vezes você manda... o que acontece muito. Não, eu vou botar 3 pedidos por entrega. Aí, se você manda 3 pedidos e o primeiro cliente demora 2 horas para descer, você atrasou os outros 2. Mas se eu mando só 2... a probabilidade agora só é 1 de atraso. Por isso que o asilado só sai com um pedido. Porque bateu, voltou. Não tem erro. Se atrasar, atrasa só aquele, não atrasou os outros. Sim, mas essa conta vai valer a pena, né? Depende. Até valer a pena demora. Porque o que é que acontece? Chega um momento que todo mundo tem que terceirizar. Então, hoje, o próprio asilados, hoje ele terceiriza. Ele tem os motoqueiros próprios e tem terceirizado. O que é que eu recomendo? Eu vou começar uma operação, pega na primeira semana um motoqueiro, aí na segunda já muda para 2. Qual é a conta que eu faço? Cada motoqueiro, ele precisa ter de 12 a 15 pedidos. Então, se eu estou ali fazendo 20 pedidos, eu já estou caminhando para pegar o segundo. Eu, no meu caso, já coloco logo outro. Para não comprometer a entrega desse e conseguir crescer mais para alavancar a quantidade de pedidos. Então, eu prefiro ter uma entrega confortável. Os primeiros meses, eles precisam ter esse investimento. Não tem como. Porque é um mês que você está testando. Não vou botar a loja, botar o produto para vender e começar a ganhar dinheiro assim. Não, é como todo negócio, né? Tem que ter um tempo de maturação. Então, eu tenho muito investimento em marketing, eu tenho muito investimento em logística no começo. Até deixar redondo e a máquina ficar girando, eu tenho que rebolar e fazer conta para poder dar certo. Eu acho que tem muita essa ansiedade, né? Assim, eu estruturei o meu negócio, eu estruturei o meu setor ali, eu já quero o retorno imediato. E não tem como ser assim. Mas sabe o que é que eu vejo muito no nosso cenário? Que tem muito amadorismo ainda. E tá tudo bem. Mas o que é que existe hoje? Tipo, eu vi médicos
deixando a medicina para abrir restaurante, eu vi advogados deixando o direito para abrir restaurante, eu vi a dona de casa que está precisando, que às vezes perdeu um marido, ficou viúva e precisa de uma renda extra. Então tem muita gente que gosta, tem como hobby e se aventura e dá certo, e tem muito outro lado também, né? Então assim, às vezes a ansiedade vem da necessidade, né? Então eu acredito muito nisso. Mas isso é para todo negócio, né? Mas eu acho que no setor de restaurante, é mais específico. Os novos entrantes, eles são bem, assim, pessoas que não eram da área, que não entende, aí vai, se arrisca, mas é bacana, né, porque a pessoa, mas ela acha, muitas vezes, a minha percepção é essa, de que não é tão, não deve ser nada demais, não, é um negócio, assim, simples, é só fazer ali. Exatamente. E, tipo assim, a comida, ela tem esse negócio muito afetivo, né? Então, tem o lance do afetivo. Putz, eu adoro cozinhar, é massa e tal, vou fazer aqui. Quando ele começa a deparar com um monte de processo, não estou desencorajando, mas existem muitos processos para aquilo dar certo. Às vezes, a pessoa está num restaurante, recebe um prato e simplesmente reclama por alguma besteira, mas que no final hoje a gente que entende um pouco mais, a gente sabe o porquê daquilo, por que chegou daquela forma, por que o motoqueiro tá daquele jeito. Hoje eu vejo, tem gente ainda que fala assim, o motoqueiro do iFood. Gente, não tem motoqueiro do iFood. Ele pega o pedido na nuvem e vai lá te entregar, o cara tá fazendo a renda dele. Aí diz que é o motoqueiro do restaurante, é o motoqueiro do iFood, mas as pessoas não têm essa consciência. E aí quando eles entram para dentro do negócio, para dizer, eu vou fazer, aí ele se depara com algumas situações que não é a realidade. E outra coisa que eu acho que é importante é a gente falar assim de como é que ele vai pegar esse cliente, que muitas vezes não é dele, né, como a gente já falou aqui, e fidelizar. Experiência. Eu amo falar de experiência. Primeiro que eu tenho que fazer cliente oculto, né? Eu abri meu restaurante na primeira semana, ou antes de abrir, eu já tenho que testar como é que tá chegando isso na minha casa. Na casa dos meus amigos, na casa daquele amigo verdadeiro, né? Porque mandar para um amigo que vai elogiar só para não dar certo, não. Mas eu tenho que fazer um teste, cliente oculto, para saber como o meu pedido está chegando, se a embalagem está massa, está chegando revirado, como é que está a apresentação, o armazenamento, a temperatura, a condição do alimento. Né? Tipo assim, eu vejo muito burger, quem trabalha com burger bota alface, bota um molho, o alface chega lá murcha. É melhor não botar o alface. Entendeu? Então, assim, são coisas que você precisa analisar se quando chegar vai estar bem aparentado, se o cheiro vai estar agradável. É tudo isso, né? Então, a apresentação de quando chega é um ponto. Eu digo que tudo no delivery comunica. Desde quando ele abre a tua loja lá para olhar o teu cardápio, eu já começo a comunicação com ele. Na hora que ele pede, na hora que eu vou falar com ele, na hora que chega na casa dele, isso tudo comunica. Sim. Então, essa minha comunicação, ela tem que estar muito alinhada. Quando eu recebo o pedido, eu agradeço pro meu cliente. Eu digo que eu estou ali caso ele precise. Gente, é tão raro. Ninguém fala. É tão Ninguém raro. fala. E aí, eu tô falando com meus clientes, eu digo isso porque na minha operação eu bato. E na hora do pico é mais difícil ainda, mas já tem IA para fazer isso também, viu? Sim. Mas eu tô me preocupando, porque se o cliente tiver algum problema ali no decorrer, quando ele vier falar comigo, por mais que ele não veja naquela hora, ele viu, putz, eles falaram comigo, disseram que qualquer problema eu podia chamar eles, ele já não vai para reclamação, já não vai para avaliação baixa, já baixou a guarda ali. Então, sim, é um meio de comunicação, de dizer para o cliente, eu tenho cuidado com você, eu me preocupo com o que está chegando na sua mesa. Né? Então, a comunicação ali, a comunicação quando eu entrego, eu estou mandando um bilhetinho, às vezes eu digo muito que o bilhetinho é igual a skincare, né? A gente vai no dermatologista, chega com um monte de hidratante em casa, usa uma semana e depois esquece. É, desse jeito. É a mesma coisa os bilhetinhos e os Tem que tomar o remédio para lembrar, né? Para memória. Bota vários Aí esquece de tomar o remédio para memória. Mas é isso. Então, as pessoas, elas vão deixando, vai criando na rotina. E tem coisas que elas precisam virar hábito, precisa virar processo para a gente garantir isso. Então, é mais uma comunicação que eu estou tendo. Porque até para pedir ele uma avaliação. Sim. A embalagem que eu estou mandando para ele é uma embalagem que ele vai receber e vai dizer, putz, eu vou postar isso daqui, tá massa. Quero que todo mundo veja. Olha aqui que massa isso aqui. Então, assim, você tem que comunicar. E é difícil, porque as pessoas já têm o hábito da foto da refeição, né? Lá no restaurante. Mas quando vai para o delivery, isso já não tem muito. Morre. Mas porque vocês costumam ver, agora recentemente, tem um cliente meu da Brocado Pizza, ele até fez num dia da pizza, não lembro como foi. Você abria a caixa da pizza e aí tinha um super-homem. Aí você batia foto aqui com a foto do super-homem. Poxa. É uma sacada bem legal. Entendeu? Então, assim, o que é que eu tenho feito? Às vezes eu vi também o pessoal fazer Bob Goods e mandar... É um joguinho, é uma interação. Então, isso aí faz com que o cliente... Putz, eu vou pedir de novo, porque foi massa. Eu tô no meu... Quem tá na aldeota que vende no almoço...
tá todo mundo trabalhando. Então, você tem que entregar rápido, porque ele só tem 1 hora de almoço. Sim. E, putz, é o momento que ele tem de relaxar. Uhum. Vou mandar uma coisa pra ele interagir ali. Aí amanhã ele vai pedir, eu vou pedir de novo, porque eu quero outro bichinho daquele pra interagir com coisa. Enfim, seja o que for que você vai mandar. É algo que vai conectar você com o cliente. É isso. A fidelização é sobre conexão. Como eu vou me conectar com o cliente. E eu acho que hoje, eu como consumidora, vejo tudo muito frio, né? Sim. Às vezes, até mesmo no cardápio da loja. Tem que pedir Dona Maria, viu? É hambúrguer, é tanto, é isso, que é tanto. Ai, tá falando de frio da comunicação. Frio. Pensei que fosse da comida. Não, frio da comunicação, que não tem. Aí, quando você se depara com uma loja que ela tem uma comunicação, não precisa ser nada longo, né? Mas que você percebe ali, isso aqui que é delicioso, que é feito com, sei lá... Até a nomenclatura, né? E aí você vai olhando com outro olhar, né? Então, eu acho que, de fato, mesmo desde lá, ainda falta um pouco desse pensamento na experiência, né? Eu amo falar de experiência, assim, e isso daí é algo muito forte, porque a comida ela é afetiva e como eu tô fazendo para isso ficar melhor ainda, né? Uhum. Então, tem que ter essa preocupação. Eu gosto muito de citar a questão de IA, né? Hoje em dia está tudo muito robotizado, né? Automatizado. E a gente vive uma corrida, por mais que eu seja super favorável, eu uso muito, mas a gente vive numa corrida para humanizar. Exatamente. Muito doido, né? Porque nós somos humanos e a gente está correndo para humanizar cada vez mais tudo. E a gente precisa humanizar isso daí também. Precisa humanizar. A gente usa a automação para ajudar a gente no dia a dia, mas a gente humaniza na nossa entrega. Uhum. E eu queria também pontuar aí, a gente estava falando aqui das embalagens, né, da criatividade, mas eu acredito que tem embalagem que ela também tem um impacto ali sobre a qualidade do produto, né? Sim. O que é que precisa também ser visto aí, né, na hora de escolher essa embalagem? Por isso que é importante o teste que eu falei, porque quando você testa, você vai entender se o teu produto está chegando da maneira correta, né? O que é que eu não negocio? Isopor. Não me matem, mas eu não negocio, assim, tipo, não é uma experiência legal. Sim. Chega com o cheiro ruim, se o cara vai usar o talher entra no isopor, você come com isopor, ele não vai para o micro-ondas. Então, assim, beleza, é barato? Mas o cliente paga pela embalagem. Ninguém faz um cálculo de um prato sem botar o valor da embalagem. Pelo amor de Deus, fizerem, né? E tem ganho e ninguém repassa para o cliente. Sim. Então, entregue massa, entregue bacana, né? Faça uma experiência incrível nessa embalagem. Então, isso eu acho que compromete. Tipo, isopor, eu acho que já compromete um pouco. Quebra. Porque é muito psicológico. Você olha para aquela embalagem, você já se sente assim, é uma marmita, né? É aquela coisa assim. Desse jeito. Então... quase mandando aquele laminado, né? Lembra? Um dia desse eu tava lembrando de uma marmita que tinha... Ixi, eu vou entregar a minha idade agora. De uma marmita que tinha, que era de alumínio, que era uma em cima da outra aqui empilhada, a gente carregava assim, da tempo da minha avó. Eu entreguei minha idade. Mas gente, é antes de Cristo, não dá. Tá chegando derramado, a experiência do cliente. Pegar uma coisa em casa e chegar derramando, porque não é nem sempre sobre a qualidade em si, né? Mas derramado, tipo, tem uma pizza que eu peço lá em casa, não vou dizer quem é, porque senão eles vão brigar comigo, mas ele não bota um lacre na pizza. O entregador me entrega, quando ele me entrega, aí ela tá assim, ó, meio querendo abrir. Quem me garante que aquele homem não abriu? Eu vou dizer que ele cuspiu, não, né? Mas, enfim, tá exposto. Tô doida, né? Mas tá exposto, entendeu? Sim. Tipo, se o entregador tiver com raiva de mim, ele cospe naquela pizza, eu não sei. Ou de alguém, né? Ou de alguém. Então, assim, é isso. É bicho, é uma outra coisa. Vai na bag. Então, assim, tem que ter esse cuidado. A embalagem é um ponto super importante, porque como a tua comida tá chegando pro cliente, é o teu cartão de visita. E tem embalagem, né? Que para uma batata frita não vai funcionar. Pegar aquilo ali, abafar, vai chegar mole e tal. Eu amo batata frita no saquinho solto mesmo. Tem gente que bota, dependendo da proposta do restaurante, tem gente que joga em cima, assim, tudo junto com o sanduíche. Mas a batata é algo que não vai ter como, né? Vou botar no saquinho, eu gosto. Mas aí eu vedo o craftzinho quando eu for embalar, né? Boto um lacre lá de segurança no craft, ele chega embalado direitinho, mas a batata... O próprio McDonald's faz isso, né? Botando naquela caixinha dele, tá tudo bem. Sim. Até prefiro do que na caixa em si, que já tem caixas apropriadas para batatas, mas eu ainda prefiro ela abertinha. Tem coisas que a gente vai ter que ir trazendo soluções para driblar, né? Sim, e sempre pensar isso, né? E nunca... que dá pra... eu só falo demais, né? Não, nunca vai ser a mesma coisa da pessoa comer no local. E as pessoas já têm essa consciência hoje. Porque eu não vou entregar meu... Ainda escuto isso.
Tem muita gente que fala, eu não vou entregar minha comida no delivery não, porque não chega a mesma coisa. Gente, tá perdendo dinheiro. E eu particularmente tenho um lugar que eu gosto muito de um determinado prato. E eu fico indignada porque esse prato não tem no delivery. Aí tem outras questões, porque o que é que acontece? Eu não sou a favor dele não entregar tudo no delivery. Tipo, eu não vou entregar de jeito nenhum porque a experiência não é a mesma. Porque o cliente já está acostumado com a cultura do delivery. Então, ele tem que adequar e entregar. Pega o que é que fica bom e tal. Esse cliente especificamente, eu não sei se pode ser aquele prato lá demorado que compromete a entrega dele. Aí por isso que ele não coloca, porque não é um prato que viaja bem no delivery. Aí eu até concordo, mas ele simplesmente não está no delivery, eu não concordo, entendeu? Sim. Mas ele mas ter o cuidado de saber que tem pratos ou produtos que não fica legal, tudo bem. Aí eu vou defender aí. Sim, e assim, eu acho que também é a forma de comunicar, né? Porque eu lembro que nesse caso em específico eu perguntei, mas por que não? Tá, né? E a resposta foi muito seca, né? Muito seca, né? E aí você fica, já gera uma antipatia, ali, então dá para contornar assim de uma forma melhor. Que eu acho que é um outro ponto, assim, como é que pega essas pessoas, né, que estão ali recebendo essa comunicação do cliente, que muitas vezes é de um erro, é de alguma coisa que já foi desgastante, para ela trabalhar bem e conseguir manter o cliente fiel. Cultura. Tem que ter uma cultura muito forte. Eu falei isso hoje lá na loja, que o liderado, ele é muito reflexo do seu líder. Então, não adianta um líder hoje chegar no seu estabelecimento, na sua empresa, e querer cobrar algo e dizer que é culpa de alguém se ele não treinou, se ele não parou, se ele não olhou. Então, tudo é muita culpa do líder. Né? Então, assuma a sua responsabilidade, sente na cadeirinha, treine essa galera, implante uma cultura forte para que eles estejam na mesma página que você. Né? É um tempinho que vai ter que ser dedicado, porque as pessoas não olham muito para a parte de gestão, simplesmente eu entendo a correria que faltou um chapeiro, corre, pega ali, joga ele aqui, ele tá lá já fazendo, porque eu tenho que entregar meu pedido. Sim. Mas em algum momento eu preciso parar essa galera e dizer, gente, e aí? O que é que vocês acham? Como é que tá a operação? Escutar eles, dizer como é a nossa linguagem, o que é que a gente vende, qual é a nossa identidade, nosso propósito, nossa missão, nossa visão, nosso valor. Então, isso tem que ser passado muito claro. E a culpa não é do funcionário, ele simplesmente já foi jogado ali. E a gente não olha, né? Então, não treina, né? E às vezes também não dá ferramenta, porque também tem como deixar algumas coisas ali semi-prontas para a pessoa conseguir ter... É isso que eu ia dizer agora. Tipo, eu sempre imprimo, eu mando para todos os clientes. Inclusive, quem quiser pedir aí, eu mando. Alguns modelos de mensagens prontas para botar para o cliente que falou agora no chat, para um pedido que chegou atrasado, para uma solução de cancelamento. Deixa já lá pronto com a tua linguagem, com a tua forma de falar. Existe também IA fazendo isso. Né? Hoje, se você conversar com Em Nome da Pizza, que é do Grupo Asilados, você vai estar falando com a IA, que parece que você está falando com o Jorge, do marketing, que é meu amigo, chapa brother. É ele. Ou um dos meninos do Asilados. Existe a identidade do Asilados ali. Você não sente, entendeu? Então, assim, existem IAs que podem te ajudar também, né? A garantir e padronizar ainda mais e tirar um trabalho do teu funcionário que podia estar olhando para outra coisa. Sim. Exatamente. Entendeu? Ou de você estar exigindo uma coisa que aquela pessoa não foi preparada para aquilo, né? Ela não está ali naquele pensamento e muitas vezes é uma decisão estratégica. Como é que eu vou conduzir essa situação, né? Cada um dá o que tem, né? Exatamente. E aí, às vezes, não tá no tempo daquela pessoa aprender aquilo especificamente. Enfim, é uma nova linha. Agora beba a sua aguinha aí, que eu quero entrar no tema polêmico. Kita. Vamos falar aí de Kita, de 99, de iFood. Bora. Como é que tá essa guerra? Guerra mesmo, viu? É uma guerra. Um pouco injusta às vezes, mas é uma guerra. Eu fiz um artigo agora, lá tá no LinkedIn esse artigo, falando um pouco desse cenário dentro da minha visão de ex-funcionário do iFood. E eu sou fã, eu tiro o chapéu pro iFood para muita coisa, eles souberam fazer muita coisa. Quando eu comecei lá atrás, o iFood não entregava nem para sorveteria, não entregava doce, era só comida, pizza e hambúrguer, era só isso. Porque eles não acreditavam que vendiam, E aí de lá para cá, quantas coisas mudaram, né? Quantas coisas se adaptaram. E eu dizia uma coisa muito forte lá atrás, eu acho que eu profetizei isso, que eu dizia assim, a gente vai dominar o mundo, eu dizia isso. E é um pouco do que aconteceu no Brasil hoje, a realidade, né? A realidade é que o iFood dominou muito. E por que o iFood dominou? Porque ele se preocupa com a experiência, a tal da experiência completa. Ele olha para todos os pilares.
Ele olha para restaurante, ele olha para entregador, ele olha para usuário final, que quase ninguém olha. Ele olha para tudo, para todos os pilares. Ele foi bom e foi crescendo por causa disso. O que é que aconteceu quando vieram as primeiras entradas de outros players no mercado? Eles chegaram no mercado sem uma estratégia clara, na minha opinião, tá? E aí eu tô dando a minha humilde opinião. Sem uma estratégia clara e sem uma cultura forte para entrar no Brasil. Então não adianta a RAP, ela é colombiana. Ela chegou com a cultura, eu fiquei 1 ano na RAP, eu tô falando com propriedade, que depois do iFood eu ainda fiquei 1 ano no RAP. E eles entraram com a cultura da Colômbia dentro do Brasil. E não é assim que a gente faz. Se eu vou abrir uma praça de Quixadá, é uma cultura de, sei lá, de Itaim, lá em São Paulo é outra cultura, né? Então eu preciso me adequar, não só à cultura, como à tecnologia. Então o iFood, ele foi muito estratégico e ele cresceu comprando outros grandes players locais. Então tinha um aplicativo aqui em Fortaleza, não lembro se aqui em Fortaleza tinha, porque nessa época eu entrei em Belém. Mas em Brasília, eles compraram o Apetitar. Aí absorveram a carteira do Apetitar, dados, e entraram na praça. E ele foi fazendo isso em vários locais. Quando ele foi entrar no mercado, o que foi que o iFood fez? Putz, a minha tecnologia não é 100% para mercado, que são muitos SKUs, são outros detalhes. Vou comprar o site mercado. O iFood, comprou o site mercado, entrou forte no mercado. Que é onde a RAP já era muito boa, já é muito boa. Mas a tecnologia que a RAP entrou para atuar com restaurante foi qual? Foi do supermercado. Existem clientes que gostam da interface, da RAP e tal também, não tem problema. Mas o iFood, ele ganhou mais espaço por causa disso. Ele conseguiu entrar na casa e no coração dos brasileiros. Mas você não acha que o fato de as taxas serem valores muito consideráveis, né, para a operação do restaurante é um grande facilitador para essas novas entrantes, não? Amiga, as taxas, elas são bem parecidas. O que é que acontece, tá? Eu gosto de dizer que não existe taxa alta, existe conta mal feita. Porque a taxa, ela tem que estar embutida no meu produto. Se eu não sei embutir isso de forma correta, eu não vou ganhar dinheiro mesmo, em nenhum player. Quando entram esses novos players no mercado, o restaurante, ele tem que estar em todos. Sim. E fiz exclusividade. Beleza, paciência, espera um pouquinho aí, senta ali, Cláudia. Depois tu volta pro jogo e dá certo. Mas eu não acho que a taxa ela seja um impeditivo, que é um grande detalhe na história. Quando esses players entram, eles entram dando dinheiro para você, taxa 0 por 1 ano, um monte de coisa. Mas aí eu te pergunto, eles vão dar usuário? Porque não é só sobre entrar na plataforma, eu preciso ter cliente comprando. Sim. Por isso que eu acho que foi um tiro no pé da galera que entrou, porque eles não trabalharam muito bem. O iFood, eu lembro, hoje nem faz tanto, mas no começo eles faziam muitas ativações com o público final. Cupom, push, evento, não sei o quê. E faz tudo isso. E agora você está vindo um cenário diferente. Eu acho que agora eles meio que entenderam mais esse jogo. Essa nova entrada deles. O que é que a gente precisa só avaliar? Primeiro, se eu posso estar lá, não vou quebrar uma exclusividade nem nada. Segundo, entender todas as cláusulas do contrato, porque existem pegadinhas. O Rafael Silva, que é um colega da comunidade do iFood. Acompanho ele bem de perto. Rafa tem postado muito conteúdo riquíssimo, eu sou fã dele, falando exatamente desses contratos. Ele analisou todos um por um. E existem pegadinhas por trás desses contratos. E o que eu gosto de ressaltar é muito isso. Não é só sobre colocar mais um canal de venda. Eu vou ter o cliente final, então o que é que vai acontecer nessa guerra aí? A iFood está lá dominando e ele está preocupado, sim. Por quê? Porque a vida toda o iFood foi para a China olhar para a Kita para ver o que ele estava fazendo para imitar aqui. E o cara é 1000 vezes maior que o iFood. 1000 não, mais. Sim. E aí o professor chegou no Brasil. Tanto é que no evento do iFood, aí é conversa de bastidor, no evento do iFood ano passado, do iFood Move, o que eles mais falaram foi em China. Esse ano eles não falaram em China de jeito nenhum. Mas tava cheio de chinês lá andando, pra cima e pra baixo. Pasmem. Então, assim, a preocupação ela é genuína. Mas eu acredito, até conversando com alguns funcionários, que é saudável. Tanto para funcionário, como para o mercado, para o dono de restaurante está sendo muito saudável isso, sim, sabe? Eu só preciso avaliar muito, de não ficar amarrado. Eu não aconselharia ninguém a ficar amarrado a nenhuma plataforma. Tentar trabalhar de forma mais justa. Até porque o iFood ainda domina. Sim, mas eu vi, inclusive, em alguns posts do Rafael, alguns comentários de pessoas que já, né, em algumas cidades isso já está acontecendo. Goiânia e São Paulo, entrou em São Paulo agora. Que não tem exclusividade, mas que ela está sendo punida como se ela tivesse exclusividade. E aí? É uma conversa bem profunda. Porque o que é que acontece?
Lá atrás, agora eu posso falar, né, quando eu tô mais no iFood, existia algo dentro do iFood internamente que a gente conseguia botar as pessoas mais em cima do topo do aplicativo e outras não. Depois que veio o algoritmo, porque eu sou da época que não tinha nem algoritmo ainda na plataforma, eles tiveram que nivelar isso. Esse botão ainda existe, de colocar o cara para cima e para baixo. Existe. Só que, hoje, na realidade, o que é que o mercado está sofrendo? Os players grandes regionais, como um Asilados, Delivery Menu, Barnes e tal, eles estão sofrendo até mais. Por quê? Porque para segurar o mercado, por mais que não tenha exclusividade, eles botaram um McDonald's, um Burger King, essa galera no topo, para quê? Para garantir que eles estão aqui com a gente. Porque ele não é o maior. Se eu boto muito cliente ali, ele vai pensar antes de sair para ir para o concorrente. Então, ele está meio que blindando isso daí, essa questão, né? Existe algo que eu gosto de falar, que é o não tem acordo para fio de bigode. Não tem acordo para fio de bigode. Então, assim, existe muito isso no iFood. Vai ter gente que vai... Se você quebrar a exclusividade, é justo que ele não venda para você. Por quê? Porque você não está só com ele. Ah, Joyce, eu sou um cliente muito grande da cidade, eu não tenho exclusividade, fui para o concorrente. Se o iFood entender que no teu concorrente, tu está trabalhando injustamente com taxas menores, de uma forma menor, ele não tem porquê ficar te dando mais visibilidade na plataforma dele, concorda? Então, assim, eu gosto de partir do que é justo para todo mundo. Então, se eu tenho um cardápio que eu vendo por 10 e vou botar lá por 5, eu estou sendo injusta. Então, o iFood vai ficar lá morrendo de me vender para eu levar meu cliente, porque não vai. Então, trabalho justo, vou vender 10 aqui, vou vender 10 lá e vou estar em todas as plataformas, tá bom para todo mundo. Sabe, fazer as coisas com mais coerência. O iFood, ele não é obrigado a ficar te dando muita visibilidade se tu não tá nem aí para ele também. Então, assim, eu não acredito, pelo que eu conheço, que eles vão simplesmente botar, ignorar o povo simplesmente por ignorar. Não. Se você tem que ver caso a caso, entender o que é que aconteceu com aquele cara, por que ele fez aquilo, como ele tem se posicionado, porque o iFood não vai investir em você, você não vai investir em alguém que está levando cliente para o teu concorrente. Sim. É isso. É basicamente isso, né? Não tem muito pulo do gato. Mas eu acho que tem que estar nos outros canais, trabalhando de forma justa, né? Analisar muito bem o contrato, se der para entrar, entra, entende a operação, mas não deixa de trabalhar canal próprio. Não deixa. E tu acha, assim, que a relação com o entregador, né? Elas também são políticas um pouco diferentes. Isso vai influenciar? Acredito que sim. Eles estão entrando com um incentivo muito grande. O que é que eu vejo hoje, na minha forma de pensar? Existem alguns entregadores muito felizes e outros muito tristes com o iFood. E isso vai ter em toda empresa, em todo local, em toda forma, né? Eu acho que eles têm uma oportunidade muito grande com esses entregadores, né? Não é nem monopólio, mas de trazer mais para perto deles. Eu acho que isso existe muito. Mas eu vou voltar a afirmar, tem que ter o tripé, restaurante, entregador e usuário final. Né? Não adianta ter só uma coisa e não ter a outra. Então, se eles trabalharem direitinho essas 3 frentes, eu acredito que tenha sucesso sim. Acho que a gente caminha para uma igualdade maior. Não sei se isso é a médio ou longo prazo, mas a gente caminha para uma igualdade maior. Os entregadores, eles têm uma força muito grande, né? Porque eles têm o poder de escolha. Eles não têm contrato de exclusividade. Até onde eu sei, eles não têm nenhum contrato de exclusividade, que você só pode ficar... Pode até ter, enfim, mas eles são livres. Eles não têm CLT, não têm... Né, eles são livres. Então, vai ter essa guerrinha aí também por trás para poder saber quem está pagando melhor para eles, onde é que eles vão ficar. Então, vai ter essa divisão e isso é saudável. Também é saudável, exatamente. Então, ganha o empresário e ganha o entregador. É verdade. A gente espera que o consumidor também, né? Também, eu acho que quem vai... Eu vou arriscar dizer que quem vai mais ganhar é a gente, viu? Sim. Como consumidor, eu acho. Mas eu ainda assim, fico meio suspeita de como é que o consumidor vai se separar aí nessas várias plataformas, né? Amiga, sinceramente, hoje o perfil do usuário é muito por atratividade. Cupom, promoção. Ele vai fazer assim, ele vai pegar, vai ter todos os aplicativos. Aí, que antigamente a gente dizia assim, no iFood tem todos os restaurantes numa mão só. Os outros não tem todos. Hoje em dia, ninguém tem mais nem problema com espaço no celular, né? Mas assim, ele vai ter o poder de escolha. Ele teve uma promoção aqui, ele vai comer aqui, ele teve outra ali, ele vai comer ali, ele vai vai fidelizando onde tiver mais. O que é a vantagem que o iFood tem muito, que eu não conheço a Kita por completo, é que ele tem outras coisas dentro do iFood hoje que compõem o iFood, né? Tanto para o restaurante como para o usuário final. Então, hoje eles têm o iFood Benefícios, hoje ele tem parceria com a Decolar, tem parceria com o Simpla, que inclusive é do mesmo ecossistema, tem
outros incentivos lá dentro, como pontuações. Então, eles têm muitas coisas que fidelizam o cliente dentro da plataforma deles. Quando a gente olhar o daqui, a gente vai entender melhor. Sim, e cada um vai vindo com uma estratégia diferente. Eu acredito que eles venham pesado. Eu não assim, 99, Rappi, eu acho que estão surfando a onda, mas a Kita... Eles têm que surfar a onda, né? Porque se não for essa onda, eles vão surfar com a onda. Não tem como. Então fica, pede pra sair, né? Tem que ser essa hora mesmo. É isso. Então é isso, a nossa conversa está chegando ao fim. E antes de encerrar, eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem mesmo para aquele proprietário de um restaurante, né, que tá com o delivery ali arrastado, que poderia ser melhor. Então, estude. Hoje, dentro da plataforma, das plataformas como um todo, tem muito conteúdo legal. No meu Instagram também tem muito conteúdo legal. A gente tem se esforçado para levar cada vez mais conhecimento para vocês. Então, assim, estudem, vão atrás de conhecimento. Se não tem tempo, que é o que acontece muito, contrate um profissional. Tem muito profissional bom que pode ajudar em todos os aspectos. Às vezes a sua dor é mais no financeiro, a sua dor é mais no delivery, é na estratégia, enfim, na inovação. Mas busquem conhecimento, busquem cursos, tem muita coisa online para que vocês consigam sair da inércia. Sempre tem uma solução, sempre tem uma solução. Ter um tempo sem fazer nada para olhar para a tua operação vai te fazer de total diferença. Então, sempre tem uma solução, sempre tem um jeito de fazer melhor. Sim, isso é uma coisa também recente, né? De ter pessoas especialistas em algumas áreas do restaurante, que antes não tinha. Não tinha, então, ajuda. Tem que surfar a onda também e aproveitar aí esses profissionais. É verdade. E falando disso, né? Aí é bom que você diga assim, o que é que faz a Infood Delivery? Pronto. Hoje na Infood Delivery a gente tem mentoria, tem consultoria, a gente tem um ecossistema que a gente faz também diagnósticos, então eu gosto de olhar para o cliente como um todo. Vai existir cliente que ele vai ter perfil de consultoria, a gente apanhou muito para entender isso. Nem todo cliente está preparado para ter consultoria, porque é cultural também. Eles, às vezes, contratam achando que a gente vai fazer tudo e a gente não está dentro da operação deles. Ou que vai entregar, né? Ou então que, pronto, tá aí. E não é por aí, né? A gente também não tem bola de cristal para saber quanto vai faturar. Não é, tipo, eu trago a mulher amada, não é isso. Mas a gente tem mecanismo e coisas que fazem o delivery performar melhor. Às vezes, a expectativa ela tem que estar muito desalinhada, às vezes, né? Tipo, ele tem que alinhar para dizer, eu não gosto de prometer que eu vou dobrar, triplicar faturamento. Eu gosto de dizer, tem um caminho das pedras, vamos fazer aqui junto, depois você segue. Tanto é que tem até prazos mais curtos. Então, eu identifico se o cliente é da consultoria ou não. Para perfis de cliente, que às vezes eu sei que vai ficar mais apertado financeiro, no bate-papo eu já identifico. Eu digo, não, vamos fazer o diagnóstico, porque o diagnóstico é mais barato, tu parcela, cabe no teu bolso, tu destrava, e se tu precisar, tu chama a gente. Porque eu me preocupo, eu saí do iFood por causa disso, porque eu me preocupava com a saúde do cliente, né? Tem a mentoria também, então assim, eu digo que quando eu não tenho produto, eu invento. Eu digo, não, tu precisa só disso, pô, vamos dar um jeito aqui, vamos resolver, porque eu tenho esse propósito realmente de ajudar. Além do financeiro, do business, tenho isso. E dentro do segmento, a gente tem um evento chamado Escala Food, que é uma parceria, sociedade minha, com Careca, do Sanduba do Careca, Thiago Careca, e com o João Kepler, que é Shark Tank, que também está com a gente nessa parceria. A gente tem essa sociedade que é o evento Escala Food. A gente está rodando o Brasil todo, estamos indo para a 3ª edição aqui em Fortaleza agora, dia 1 e 2, dia 4 e 5 a gente vai para Natal. Então, assim, quem quiser seguir nas redes sociais, a gente está com programação para Brasília, para Petrolina, para Sorocaba e Campinas e Maceió ainda esse ano. Eita, tá dando oi em casa, né? Bem isso. E aí a gente está rodando aí com esse evento exatamente com o propósito de, eu digo muito, que eu gosto do evento, que é que ele está me proporcionando, ir para uma cidade, deixar todo mundo incomodado. Eu saí de Teresina agora, foi fantástico. Joyce, eu fiz um podcast. Joyce, eu estou fazendo isso. Todo mundo incomodado em fazer algo, não só pelo seu negócio, mas para ajudar o ecossistema. Está sendo muito massa, porque é sobre isso, é sobre plantar raízes nos locais, né? Então, a gente tem todo esse ecossistema aí para ajudar os donos de restaurantes. Perfeito. Parabéns. Obrigada. Parabéns pela energia, pelo trabalho. Né? Obrigada. Obrigada pela disponibilidade mais uma vez. Eu que agradeço. E antes de a gente se despedir, se alguém quiser saber mais, é só buscar lá no @Joyce Guabiraba. Joyce com Y. JOYCE. Joyce Guabiraba. Aí lá tem os outros Instagrams do Escala Food, da Infood Delivery. E a gente faz, eu respondo todo mundo por lá também, pode me chamar. Muito bem, perfeito. Então é isso, gente. Se você gostou do que ouviu hoje, curte, comenta, compartilha. A nossa ideia é trazer informação relevante para o setor de alimentos. Lembrando que o Antes do Prato é uma produção da Conduzir Consultoria, uma empresa que atende restaurantes, indústrias e supermercados. A gente encerra por aqui. Até o próximo episódio.